Fala pessoal, bom dia. Vamos falar então sobre o capítulo 18 de História 2, a Guerra Fria, a formação dos blocos e os primeiros conflitos, ok? Eu não sei se a gente já havia feito aquela clássica definição sobre a Guerra Fria, né? Mas a Guerra Fria costuma ser definida como um período de conflito ideológico entre Estados Unidos e União Soviética, como se esse período que começa logo após a Segunda Guerra Mundial. Aliás, depois eu falo um pouco melhor sobre isso. Então, há quem considere que esse período de Guerra Fria foi só um período de guerra ideológica, mas não, né? Houve muito conflito no período de Guerra Fria, só que não um conflito direto entre Estados Unidos e União Soviética, né? Não um conflito direto entre as duas grandes superpotências, mas conflitos que se deslocaram para os aliados dessas duas grandes potências, né? Conflitos que se deslocaram para a periferia do mundo, como alguns historiadores preferem chamar. Ok? Então, enquanto não houve um conflito entre Estados Unidos e União Soviética, houve vários conflitos no mundo entre os seus aliados. Ok? Voltando lá à questão da periodização, não é, da Guerra Fria, quando ela começa e quando ela termina. No geral, se atribui a Guerra Fria imediatamente após a Segunda Guerra Mundial, né? Mas alguns historiadores acabam preferindo a data de 1947, quando o presidente dos Estados Unidos, o Harry Truman, vai até o parlamento americano pedir os deputados para ajudar financeiramente a Grécia e a Turquia, que estavam sendo abaladas naquele momento por movimentos socialistas. Então, há quem considere que esse pronunciamento do Truman lá no parlamento americano, pedindo ajuda à Grécia e à Turquia, ajuda de grana, né, financeira e tal, seja o marco inicial da Guerra Fria, né? Mas existem historiadores que concordam que logo após o fim da guerra já se inicia toda aquela tensão entre os dois lados, os dois grandes vitoriosos, né, da guerra, Estados Unidos e União Soviética. Aliás, já na Conferência de Potsdam a gente viu que havia uma certa tensão, né, sobre como seria dividida a Alemanha. A gente vai ver que esse também é um problema, ok? Então, definição de Guerra Fria, eu acho que defini-la como uma guerra ideológica puramente não seria o correto. É claro que eu também aqui não estou propondo um fechamento do conceito, né? Não estou propondo uma definição no sentido de que essa é a melhor e pronto, né? Mas eu gostaria de provocar o pensamento de vocês no sentido de que só uma guerra ideológica não é suficiente para explicar a Guerra Fria, ok? Então, falar sobre a Guerra Fria é algo até mais amplo, né? mais complexo e meio que até difícil de colocar no papel e conceituar, né? Porque é um conflito entre as duas grandes potências, mas um conflito que não foi direto, um conflito que foi entre os seus aliados, né? Um conflito que foi muito no campo da ideologia, um conflito que foi muito no campo até do cinema, enfim, ok? Então, a Guerra Fria começa logo após a Segunda Guerra Mundial e vai durar até 1990, 91, quando a União Soviética se desintegra, né? E aí, com o fim da União Soviética, acaba perdendo, né, a lógica de Guerra Fria, já que os Estados Unidos perderam, como é que eu posso dizer, o seu antagonista, né? E aí ficou até mais tranquilo para os Estados Unidos, ok? Agora, uma coisa que é interessante é o seguinte: durante a Guerra Fria, o capitalismo ele teve que ser diferente, né? Ele teve que se apresentar de forma muito mais sustentável do que hoje. Então, isso é uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção aí e compreendam. Por quê? Porque depois que a União Soviética deixa de existir, deixa de existir um modelo alternativo ao capitalismo, um modelo alternativo sólido, né? Claro que vai continuar sempre existindo um modelo alternativo ao capitalismo no campo das ideias e tal, mas com o fim da União Soviética, o modelo real, né, que podia influenciar muito grandemente o mundo, acabou deixando de existir. É claro que a China continuou comunista e tal,
mas é como se os Estados Unidos já não tivessem mais tanta por que se preocupar, né, já que a União Soviética deixou de existir. E aí eles puderam, inclusive, como é que eu posso dizer, enxugar gastos, né, já que para manter um capitalismo de bem-estar social, que é o capitalismo que foi desenvolvido, por exemplo, na Alemanha e no Japão, na Noruega, nos países do leste europeu, em que se tornaram capitalistas, o modelo que se adotou nessas regiões, na Inglaterra e na França também, foi o capitalismo de bem-estar social, aquele capitalismo em que você dá ao trabalhador uma condição financeira muito mais bacana, né? Que você dá a ele um poder de compra, o salário dele tem um poder de compra muito positivo, não porque você quer, né, pagar bem o cara e porque você acha que ele merece isso, mas até para que a lógica do capitalismo se reproduza mais facilmente, já que uma pessoa que recebe uma renda maior, ela consome mais. E consumindo mais, você alimenta todas as forças produtivas, né? Então, esse capitalismo de bem-estar social que vigorou na Europa durante o período de Guerra Fria, ele foi e vem até hoje se esfacelando, né? Se desintegrando, já que o capitalismo já não tem mais o seu grande antagonista lá, que era a União Soviética. Por isso que o Eric Hobsbawm, um historiador brabo que eu já comentei com vocês, fala que a Revolução Russa de 1917 foi incrivelmente a maior, tornou, digamos assim, a Rússia a maior antagonista dos Estados Unidos, mas também fez com que, digamos, o capitalismo sobrevivesse, porque foi a União Soviética, inegavelmente, que derrotou, né, juntamente com os Estados Unidos, mas foi ela que adentrou pelo solo em Berlim e foi ela que derrotou Hitler, né? Então foi o comunismo que salvou, digamos, o capitalismo liberal americano, ok? Então a Guerra Fria é bastante complexo, porque a gente acaba usando vários termos nesse sentido aí de capitalismo liberal, então a gente tem que estar sempre antenado. O que é o capitalismo liberal? É aquele capitalismo pregado pelos Estados Unidos de que o Estado deve intervir o mínimo possível na economia, né? E esse capitalismo liberal ele é diferente daquele capitalismo mais influenciado pela ideia do John Keynes, né? De que o Estado tem que intervir na economia para assegurar, por exemplo, o emprego. Essa ideia, esse capitalismo mais influenciado pelo John Keynes, pelo keynesianismo, ele vai ser mais influente lá na Europa oriental, ali nas regiões, por exemplo, como a Alemanha, como a Noruega. Por quê? Porque, como eu disse, esses países eles estão mais próximos da influência soviética e por isso era necessário que se desenvolvesse um capitalismo nessas regiões que conseguisse, digamos, recuperar muito rapidamente os países, né, para provar para a população que o capitalismo era mais eficiente que o comunismo soviético, né? Então, eu preciso que vocês fiquem atentos aí para não se perderem nesses conceitos, né, de capitalismo liberal, do que é o keynesianismo e assim por diante. Então, nesse aspecto, acaba sendo complexo. Fora isso, é bastante tranquilo, ok? Uma outra coisa que o texto vai falar na página 56, aqui embaixo, né, é que não houve nenhum confronto direto entre Estados Unidos e União Soviética, até por conta de um conceito que a gente usa, né, em Guerra Fria, que é o de destruição mútua assegurada, que é sintetizado pela sigla em inglês aí, MAD. Essa destruição mútua assegurada era o seguinte: União Soviética e Estados Unidos tinham uma capacidade bélica, não é? Um poderio bélico tão grande que a guerra entre os dois países certamente levaria à destruição do mundo, e por isso que não houve um conflito direto entre os dois, mas houve entre os seus aliados. E por isso que a Guerra Fria é caracterizada pela seguinte frase que está aí na cara de vocês, né? Paz impossível, guerra improvável. Por quê? Por que a paz era impossível? Porque a guerra acabava se deslocando para a periferia do mundo, para os aliados dos Estados Unidos e a União Soviética. Então, se alimentava o tempo inteiro um clima de rivalidade entre os aliados, né, dos Estados Unidos e a União Soviética.
Mas a guerra era improvável porque se houvesse uma guerra entre os dois, né, Estados Unidos e União Soviética, a destruição do mundo certamente iria acontecer ou algo muito próximo disso. Ok? Então eu vou dar uma lida aí, deixa eu só falar de aspectos gerais aqui mais um pouquinho e já eu vou dar uma lida no capítulo, porque esses dois eu tenho que dar uma adiantada aí, esses dois também têm muitos nomes e datas, a Revolução Chinesa, então são muitos períodos e a gente vai dar uma lida. O que vai acontecer? Os Estados Unidos, para provar, né, então nem vou rolar o texto aí porque depois a gente vai ler. Os Estados Unidos, né, para provar para o mundo que o capitalismo era melhor, ele vai adotar um plano de desenvolvimento econômico, um plano de recuperação econômica, onde ele vai investir muito dinheiro na Europa e no Japão, e alguns países, né, como a Austrália e tal, para recuperar a economia desses países no pós-Segunda Guerra, a fim de que eles não se aliassem à União Soviética. Né? Então, se você recebesse grana do Plano Marshall, que é como ficou conhecido esse plano econômico, né, dos Estados Unidos, você tinha que recuperar a economia do país com base nos moldes capitalistas. Né? Então, isso fez com que a Alemanha, por exemplo, a Noruega e o Japão se recuperassem muito rapidamente da Segunda Guerra Mundial, né? E desenvolvessem uma economia que deu à população um índice de desenvolvimento humano muito elevado. A Noruega, se eu não estou enganado, está aí há anos no primeiro lugar de índice de desenvolvimento humano. Por quê? A Noruega está coladinha ali, faz fronteira com a Rússia. A Noruega foi um dos países que mais receberam dinheiro do Plano Marshall, porque o medo dos americanos de que aquela região, né, se tornasse comunista era muito grande. Então, na Europa e no Japão, nas áreas mais próximas da União Soviética, a lógica americana para influenciar essas regiões a se tornar capitalista vai ser emprestando dinheiro através do Plano Marshall. Agora, nas regiões mais afastadas da União Soviética, como aqui na América Latina, a lógica dos Estados Unidos de manter o capitalismo nessas regiões, de manter essas regiões afastadas do comunismo soviético, vai ser o quê? O patrocínio de golpes militares, o incentivo a golpes militares e muitas vezes o apoio declarado, né, como foi no caso do Brasil, que o governo americano apoiou declaradamente, né, não lá naquele momento, quer dizer, declaradamente não porque não foi naquele momento dito isso, né, mas hoje se sabe, né, com áudio, com texto, porque se tem acesso hoje a documentos secretos da CIA e sabe-se hoje, inegavelmente, que houve um apoio dos Estados Unidos ao golpe militar de 64 aqui no país, né? E no Chile, em várias outras regiões aqui da América. Então, se na Europa a fórmula que os americanos encontraram para mostrar que o capitalismo era melhor e afastar a ameaça comunista foi o Plano Marshall, foi investindo dinheiro, né, para ajudar esses países a se recuperar economicamente, a desenvolver um capitalismo mais sustentável. Aqui na América Latina foi o incentivo a golpes de Estado, até porque não tinha dinheiro para investir no mundo inteiro. Né? Então eles priorizaram as áreas mais estratégicas, né, e mais próximas da União Soviética para receber o dinheiro do Plano Marshall. Ok? A União Soviética até vai tentar criar um plano, né, para fazer frente ao Plano Marshall, o Comecon, né, o Conselho de Ajuda Mútua, né, o Conselho de Assistência Econômica Mútua, na verdade, né, para ajudar os países comunistas a se recuperar. Mas ele não vai chegar aos pés do que foi o Plano Marshall, que contou com muito mais investimentos que o Comecon podia fazer. Em 1949, os países capitalistas também formaram uma aliança militar, a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, para defender os países capitalistas de possíveis intervenções soviéticas. Em resposta a isso, a União Soviética criou o Pacto de Varsóvia, em 1955, ok? Que contou aí com a União Soviética, mais os seus países aliados, que também tinha como objetivo intervir em países comunistas que pudessem ter intervenções
do lado capitalista. Então, se Estados Unidos e União Soviética eram aliados na Segunda Guerra Mundial, após a Segunda Guerra eles vão, se distanciar cada vez mais, polarizando o mundo. Por isso que a Guerra Fria costuma ser também denominada como a bipolaridade ou o mundo bipolar ou coisa do gênero, ok? Então vamos dar uma lida aí, depois eu falo da crise de Berlim por último, que eu vou ter que dar uma lida também. Então, com o final da Segunda Guerra Mundial, observa-se, na Europa um momento de estagnação econômica. As atividades produtivas, assim como a obtenção de matéria-prima, foram prejudicadas. Além disso, a elevada taxa de mortalidade entre a população economicamente ativa ameaçava a recuperação do continente. Além dos problemas na estrutura econômica, o pós-guerra trouxe um momento de incertezas políticas. A decadência de nações como Inglaterra e França, que eram os países mais brabos do mundo, até a Primeira Guerra Mundial, foi acompanhada pela ascensão de duas superpotências responsáveis diretamente pela vitória dos aliados sobre o eixo Estados Unidos e União Soviética. A questão é que ainda no decorrer da guerra ficaram visíveis os antagonismos e as desconfianças entre elas, entre essas duas superpotências. É nesse contexto que a Europa e outros continentes vivenciaram uma nova disputa entre as duas grandes nações em destaque na geopolítica mundial, a chamada Guerra Fria. A Guerra Fria exprimiu a rivalidade e as disputas entre Estados Unidos e União Soviética a partir de vários campos, como o ideológico, capitalismo versus socialismo, o político, democracia pluripartidária versus centralismo unipartidário, o econômico, capital liberal versus planificação, e o geopolítico, Ocidente versus Oriente. Além disso, as duas superpotências disputavam a manutenção e a ampliação de suas respectivas áreas de influência, por meio de pesados investimentos em novas tecnologias, sobretudo no setor bélico. Prova disso é a principal característica da corrida armamentista do período, a produção de arsenal nuclear, e inclusive os desfiles, para mostrar para a população esses arsenais, até para dar uma segurança à população que vivia principalmente nos Estados Unidos e não na União Soviética, porque eles viviam o tempo inteiro com medo, de uma guerra nuclear, E por isso que o cinema americano tem tantos filmes tipo Amanhecer Violento, em que os coreanos caem lá nos Estados Unidos de paraquedas para dar um golpe de Estado comunista. Porque essa paranoia de que os comunistas estavam o tempo inteiro prontos para cair lá nos Estados Unidos e fazer uma revolução comunista, acabou sendo muito presente na vida dessas pessoas nessa época. O medo da destruição total, da destruição do mundo, de uma guerra nuclear. E aí as pessoas realmente faziam bunkers, para se proteger e iam assistir esses desfiles aí numa esperança de que os seus países tivessem, a capacidade de se defender, ao menos se houvesse um ataque nuclear. Ok? Vale ressaltar que durante a vigência da Guerra Fria, quase 50 anos, não houve nenhum confronto direto entre Estados Unidos e União Soviética. Ainda que ambas as superpotências tenham espalhado armamentos e exército por todo o mundo, os conflitos aconteceram na periferia do mundo desenvolvido. Existe um filme bom que fala sobre isso aí, que é O Senhor das Armas, com Nicolas Cage. Isso revela outro importante conceito para a compreensão do período, a destruição mútua assegurada. Na prática, o equilíbrio bélico entre as superpotências lhes garantia a hegemonia mundial, tendo em vista o medo de um derradeiro embate de ordem nuclear que levaria à destruição total. Não é por acaso que a Guerra Fria é caracterizada pela seguinte frase: paz impossível, guerra improvável, como eu já havia dito. De maneira geral, a Guerra Fria foi um período que se estendeu de 1945 a 1991. Não é possível apontar de forma precisa quando ela começou, na medida em que, como já observado, as diferenças entre as superpotências emergiram com a Segunda Guerra Mundial ainda em andamento. Antes mesmo dela ser finalizada, já começou a rolar treta entre Estados Unidos e União Soviética, e por isso que foram feitas tantas conferências, como a gente já viu numa das aulas anteriores.
Além disso, as bombas atômicas lançadas no Japão em 1945 também representaram uma demonstração do poderio bélico estadunidense numa clara mensagem aos soviéticos que desejavam a expansão do socialismo no Pacífico, né? A gente já comentou, inclusive, que o lançamento da bomba atômica no Japão está muito mais ligado, né, a essa questão dos Estados Unidos quererem mostrar para o mundo, olha, eu tenho arma nuclear, eu tenho bomba atômica, né, e eu tô garantindo a vitória sobre o Japão para que ele não vire socialista, do que essa historinha de que eles não se rendem, a gente tem que acabar com uma guerra para evitar mais mortes, porque foi essa a justificativa oficial do governo americano, né? De que os japoneses não se rendiam e que mais americanos estavam morrendo no conflito, que era necessário pôr um fim nisso, ok? Só que, se eu não me engano, cada bomba atômica matou cerca de 100 mil pessoas, né? Então, imagine aí. Ou as duas mataram 100 mil pessoas, aí tem que verificar, ok? Outro exemplo que pode ser considerado um marco inicial da Guerra Fria foi o discurso do Winston Churchill realizado em Fulton, Missouri, no dia 5 de março de 1946, que popularizou a expressão cortina de ferro. Descrevendo a Europa do pós-guerra, o ex-primeiro-ministro britânico afirmou: de Stettin no Báltico a Trieste no Adriático, né, as regiões ali do leste europeu, caiu uma cortina de ferro sobre o continente. O que o Churchill estava querendo dizer com isso, pessoal, é que o Stalin, a União Soviética, estava estabelecendo uma ditadura, né, sobre os países ali do leste europeu. Ainda assim, a historiografia convencionou estipular como ponto de partida para a bipolaridade o ano de 1947. Nele, o presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, proferiu um discurso no parlamento estadunidense exortando os deputados a aprovarem ajuda financeira para a Grécia e a Turquia, que naquele momento eram abalados por movimentos socialistas. Já havia dito isso também, né? Mais do que isso, o discurso do presidente convocou abertamente todo o Ocidente para lutar contra o perigo vermelho, né? Como ele chamou aí esse perigo de intervenção soviética. Estavam lançadas as bases da doutrina Truman, ok? Que é como se chama a doutrina americana de combate ao comunismo, né? E essa doutrina se inicia em 1947 com o discurso do presidente convocando aí o parlamento americano a decretar uma ajuda à Grécia e à Turquia. Reconhecidas as diferenças entre as superpotências capitalistas e socialistas, era necessário reconstruir a Europa. No velho continente, destruído pela guerra, já era visível a disputa por áreas de influência. A Europa Ocidental encontrava-se ocupada por tropas soviéticas, né, naquele lance de cortina de ferro que o Churchill havia denunciado. E nos Balcãs, duas repúblicas aliadas à União Soviética haviam se instalado, Iugoslávia e Albânia. No lado ocidental predominava a influência estadunidense e a cartilha do capitalismo. Na área oriental do continente, os países estavam sob a influência da União Soviética. As dificuldades encontradas na reconstrução dos países do oeste europeu, né, ou seja, do lado capitalista, né, somadas à fome e à miséria predominantes, atraíam um apoio popular para os comunistas. Então, a dificuldade, vejam bem, a dificuldade de se reconstruir a Europa pós-Segunda Guerra Mundial, principalmente ali no lado ocidental, próximo à França e à Inglaterra, fez com que, no lado ocidental da Europa, crescesse, né, a simpatia cada vez maior ao comunismo. Por isso, né, então vou seguir a leitura aí, de modo que nas primeiras eleições realizadas no pós-guerra, em 1946, os partidos comunistas da Europa Ocidental, principalmente na Itália, na França, na Bélgica e na Holanda, receberam uma expressiva votação ameaçando a hegemonia, o domínio capitalista. Enquanto isso, no leste europeu, países como a Bulgária, Romênia, Hungria, Tchecoslováquia e Polônia aproximavam-se da cartilha ditada por Moscou, ou seja, a perspectiva de ampliação do número de governos de orientação socialista na Europa era algo real e alarmava tanto estadunidenses quanto ingleses e franceses, porque eram também, né, capitalistas. Então, o que aconteceu é o seguinte: a dificuldade de recuperar a Europa Ocidental fez com que a população simpatizasse com o comunismo, né, inicialmente,
e houve um desespero, tanto por parte dos Estados Unidos quanto por parte da Inglaterra e da França, de que a população acabasse empurrando, né, esses países para a esquerda, digamos assim, né? E por isso o governo americano se preocupou tanto em investir e em ajudar na recuperação econômica dos países da Europa, né? Principalmente da Inglaterra e da França, também da Alemanha e da Noruega, como eu já havia dito, né? Não porque os americanos são bonzinhos, mas porque eles queriam recuperar a economia desses países a fim de mostrar que o capitalismo era melhor que o comunismo, ok? Ao mesmo tempo, em países como Irã, Grécia e Turquia, após a expulsão das tropas alemãs, tiveram início guerras civis opondo comunistas a grupos políticos geralmente apoiados pela Inglaterra, muitos dos quais haviam inclusive colaborado com a ocupação nazista. Na Grécia, em 1946, os comunistas chegaram a controlar 90% do território grego, sobrando somente a capital Atenas e regiões vizinhas. O governo inglês, não podendo custear sozinho o apoio aos seus aliados nesses países, resolveu se retirar deles, abrindo caminho para a sua aproximação com a União Soviética. Então, olha a questão ali do Oriente Médio. Uma das razões que fazem, né, daquela região uma região tão conturbada, tão agitada, né? A Inglaterra dominou vários países daquela região, como o Irã, por exemplo, como a Grécia, a Turquia, né? Após a Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra, incapaz de manter os seus exércitos nesses países, incapaz de manter essas regiões controladas, né? A Inglaterra sai e deixa esses países sozinhos. E isso vai abrir caminho para que nesses países tivessem aí uma série de disputas de poder dentro do país, né? E fizesse com que esses países muitas vezes também se colocassem na disputa no contexto de Guerra Fria. Por exemplo, o Irã acabou se vendo ali, né, o Afeganistão e vários países mais próximos da União Soviética se viram em guerras civis internas, porque um grupo político queria se aliar à União Soviética, outro grupo queria se aliar aos Estados Unidos. Ok? Foi nesse contexto que o general reformado, então secretário de Estado estadunidense, George Marshall, propôs o Plano Marshall. A estratégia representou um dos primeiros esforços no sentido da internacionalização dos capitais do mundo. Por meio de um plano econômico e social, as fronteiras nacionais foram superadas pelo capitalismo, a partir da reconstrução econômica dos países, reestruturando suas indústrias e aumentando rapidamente o nível de consumo de suas populações, né? Então, por isso que eu falei que nos países como a Alemanha, a Noruega, as pessoas ganham melhor, né? Têm um nível de renda mais elevado, não porque as pessoas têm um DNA melhor ou são mais evoluídas, mas porque se pensou em desenvolver nessas regiões um capitalismo, digamos, de bem-estar social. Um capitalismo onde você dá um poder de compra às populações para que elas consumam mais e, assim, desenvolvam, contribuam para desenvolver a economia, né? De forma muito mais autônoma, de forma muito mais independente, de forma muito mais sustentável. Para isso, o governo estadunidense disponibilizou entre 1947 e 1951 cerca de 13 bilhões de dólares, algo em torno de 135 bilhões de dólares nos dias atuais, para os países da Europa Ocidental. Nações como Áustria, Bélgica, Luxemburgo, inclusive Luxemburgo é o país mais rico per capita do mundo, né? Dinamarca, Holanda, Portugal, Turquia e Grécia, pelo menos na última vez que eu vi, né? Recebiam essa ajuda com o compromisso de combater o comunismo e de reerguer suas economias nos moldes do capitalismo. Então, o Plano Marshall chegava nesses países desde que esses países assumissem um compromisso em combater o comunismo e reerguer suas economias nos moldes do capitalismo, como está escrito aí. A resposta da União Soviética não tardou. Ainda em 1947, como forma de enfrentar a doutrina Truman e os recursos do Plano Marshall, a União Soviética criou, juntamente com os partidos comunistas da Europa, o Cominform, Comitê de Informações dos Partidos Comunistas Europeus. O objetivo desse comitê era traçar estratégias comuns para enfrentar a ofensiva capitalista e estadunidense na Europa, mas, por outro lado, servia também para submeter os partidos comunistas europeus às diretrizes soviéticas, né? Então, muitas vezes, o que o Cominform fazia era colocar todos os países sob as diretrizes, debaixo das diretrizes soviéticas.
Intervenções soviéticas não tardaram na Hungria, na Bulgária, na Polônia e na Alemanha Oriental. Diante desse fato, a Iugoslávia, que havia se libertado da invasão nazista sem o apoio soviético, liderada pelo Joseph Broz Tito, rompeu com o Cominform e com a União Soviética. Visando adotar uma linha socialista independente das diretrizes de Moscou, o governo iugoslavo solicitou e recebeu recursos do Plano Marshall, ainda que ameaçasse com a intervenção. A União Soviética não realizou, na Iugoslávia. E a Iugoslávia desenvolveu um socialismo em moldes diferente do soviético e acabou por adotar uma política externa mais próxima dos países da Ásia e da África que iniciavam sua luta pela descolonização. Então a gente vai ver aí mais à frente que após a Segunda Guerra Mundial também vai haver a luta, dos países afroasiáticos pela descolonização, muito porque, como a gente já viu, os países imperialistas europeus, como a Inglaterra e a França, acabaram saindo tão debilitados da Segunda Guerra Mundial que não tinham condições de manter os seus exércitos nas suas antigas colônias. E isso acabou facilitando a luta dessas regiões por independência. Em 1949, diante da necessidade de unir os países do leste, política e economicamente, foi fundado o Comecon, tipo Plano Marshall. O Comecon foi tipo Plano Marshall, o Conselho para Assistência Econômica Mútua. Esse acordo tinha como objetivo estipular as trocas comerciais de produtos e matérias-primas entre os Estados-membros, assim como fornecer ajuda técnica e financeira. Além disso, o Comecon tinha a função de coordenar a planificação econômica de seus países membros e blindá-los contra o modelo capitalista. A organização dos blocos de poder deu-se também no campo militar. Em 4 de abril de 1949 foi fundada a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, um organismo de defesa coletivo contra possíveis ataques de países integrantes do bloco socialista. Então, a OTAN é tipo um exército dos países capitalistas que foi formado para se defender de possíveis intervenções socialistas. O organismo contou com a participação de boa parte dos países da Europa Ocidental, além dos Estados Unidos e Canadá. Sediada em Bruxelas, a OTAN, que hoje conta com 28 membros, nunca entrou em ação durante a Guerra Fria. A resposta soviética viria mais tarde, quando em 14 de maio de 1955 foi firmado o Pacto de Varsóvia, ou Tratado de Assistência Mútua da Europa Oriental, também um organismo de defesa contra possíveis agressões do mundo ocidental. Dentre seus membros destacam-se a Alemanha Oriental, a Bulgária e a Hungria. Por fim, a gente vai falar aí da crise de Berlim, porque, como a gente viu, a Alemanha ela foi dividida em 4 áreas de influência. Aqui vocês estão vendo no mapa, da página 59, apenas 2. Por quê? Porque a Alemanha foi dividida. O lado mais, próximo do amarelo, aí do lado direito, estava sob o controle soviético, e a área verde estava sob o controle francês, inglês e americano. Eram 3 áreas. Só que depois, como eles eram aliados, ingleses, franceses e americanos, eles acabaram juntando esse lado aí todo ocidental, que desagradou o Stalin, inclusive. E por isso que ele acabou depois, entre outras razões, bloqueando o abastecimento a Berlim Ocidental, porque a gente já comentou anteriormente que a capital da Alemanha, que estava toda do lado oriental, também foi dividida em Alemanha, que ficou oriental sob o comando soviético e a ocidental, que ficou sob o comando americano, inglês e francês. Essa Berlim Ocidental dependia do abastecimento que vinha de ferrovias do lado oriental. O Stalin ficou boladão porque a Alemanha Ocidental se uniu sob o comando capitalista e mandou parar de abastecer Berlim Ocidental. Isso gerou um problema danado, porque no lado ocidental existiam cerca de 2,5 milhões de pessoas e elas precisavam de comer, de se alimentar, etc., de se vestir. E muita gente do lado oriental acabava querendo fugir para o lado ocidental em busca de emprego. Então, essa estratégia do Stalin de impedir o abastecimento de Berlim Ocidental foi meio que para sufocar a economia, E aí a solução dos países capitalistas foi uma coisa meio que cinematográfica, como o autor do livro de vocês fala, já que foi feito uma espécie de corredor aéreo para abastecer a região de Berlim Ocidental. Aí, eu acho que por cerca de 10 meses
essa cidade foi abastecida apenas por aviões. Imaginem vocês tudo que se precisa, não é, num país se chegar apenas de avião, né? Isso encarece muitos produtos e isso foi feito para deixar a Berlim Ocidental abastecida para não deixar a população desanimada, para deixar a população de Berlim Ocidental acreditando, né, de que o capitalismo realmente era melhor que o comunismo. Então, quando em Potsdam os então aliados decidiram dividir a Alemanha em 4 áreas de ocupação, combinaram fazer o mesmo com Berlim. Assim, a capital alemã foi loteada entre França, Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética. Entretanto, Berlim estava na zona de ocupação soviética, gerando uma condição sui generis. Havia um enclave de orientação capitalista dentro de uma área de influência socialista. Em função da debilidade anglo-francesa, no imediato pós-guerra, os países ocidentais reuniram-se em Londres para fundir a administração das 3 áreas de ocupação de Berlim em apenas uma, visando a integração econômica daquela região. Acabei de comentar sobre isso, né? No entanto, tal decisão foi tomada sem consultar Moscou, o que desagradou o Stalin, o que deixou ele boladão. Além disso, a Alemanha Ocidental e a parte oeste de Berlim haviam reequilibrado o valor do marco alemão e suspendido o tabelamento de preços, né, o que foi positivo e que elevou o poder de compra da população no lado ocidental, né? Até porque é o que a gente tem que lembrar sempre, o lado ocidental contava com pesado investimento do Plano Marshall, o lado oriental não. Então isso é uma guerra aí para mostrar qual é o melhor modelo, qual modelo recupera melhor as regiões. Com isso, a migração da parte leste para a parte oeste da capital, ou seja, do lado direito para o lado esquerdo, do lado oriental para o lado ocidental, me perdi. Oxe, foi mal aí, galera. Perdi onde eu coloquei. Então, é por isso que essa saída das pessoas do lado oriental para o lado ocidental acontecia, porque o lado ocidental acabava recebendo mais dinheiro do Plano Marshall, ok? Mas não, recebendo dinheiro. O lado oriental não recebia nenhum dinheiro do Plano Marshall, recebia do Comecon, o lado oriental. Além disso, a Alemanha Ocidental e a parte oeste de Berlim haviam reequilibrado, já havia falado disso, né, o valor do marco alemão e suspendido o tabelamento de preço. Com isso, a migração da parte leste para a parte oeste da capital intensificou-se. Foi nesse contexto que a União Soviética reagiu. Como a rede rodoferroviária de Berlim, aí vai entrar também aquilo que eu já havia dito, estava sob o controle soviético, Stalin decretou o bloqueio de suprimento para a parte ocidental da cidade, meio que para ferrar a economia da parte ocidental, para mostrar, não, o comunismo é melhor, né? Desencadeando o primeiro incidente de relevo na Guerra Fria, a primeira crise em Berlim. A resposta do Ocidente, capitaneado pelo governo estadunidense, tem ares cinematográficos. Para contornar a situação, foi utilizado um corredor aéreo que funcionou 24 horas por dia entre 24 de junho de 1948 e 11 de maio de 1949. Durante esse período, a parte ocidental de Berlim foi abastecida apenas por aviões. Nesses 10 meses, 2 milhões de toneladas de suprimentos chegaram à cidade, atendendo à demanda de uma população de 2,5 milhões de habitantes. A principal consequência desse episódio foi a formalização da divisão da Alemanha em 2 países. O lado ocidental foi transformado em República Federal da Alemanha, com capital em Bonn e a orientação capitalista, e a parte oriental transformou-se em República Democrática Alemã, com capital em Berlim Oriental e inspirada no modelo soviético. Um dos primeiros e mais tensos episódios da Guerra Fria deixava como sequela a divisão geopolítica de um país, né? Já que a Alemanha foi dividida, inclusive teve que depois ser construído um muro para isolar a capital oriental, né? Ou seja, Berlim Oriental de Berlim Ocidental, já que, como eu disse, a parte em verde aqui do mapa, a parte ocidental, contava com muito mais investimentos dos americanos e, por isso, a parte ocidental se recuperou muito mais rapidamente do que a parte oriental. E aí pessoas do lado oriental fugiam para o lado ocidental. Para os soviéticos não ficarem desmoralizados, eles acabaram construindo um muro para dividir a parte oriental do ocidente e para dificultar a fuga das pessoas do lado oriental para o lado ocidental. Ok? Então é isso, acabamos o capítulo 18 de História
2. Façam os exercícios conceituais e contextualizados da página 59, 60 e 61. E é isso. Fui.